Esse é o único vídeo que você precisa assistir para entender o que é autoestima de uma vez por todas. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, autoestima e manifestação há mais de 15 anos e eu tô aqui para explicar para você um pouco sobre o que é autoestima. Talvez você já escutou o nome autoconfiança, autoimagem, mas tudo isso tá falando da mesma coisa no final. Autoestima, autoconfiança e autoimagem é a forma, a visão que você tem de si mesma, a forma como você se enxerga, a forma como você interpreta e tem as percepções que você tem de si mesma. Por isso que é auto, não é sobre o que as pessoas pensam de você, é sobre o que você pensa de você mesma. Então, uma pessoa que tem uma alta autoestima, ela tá sempre tendo uma visão positiva de si mesma. Ela se vê como alguém capaz, ela se vê alguém disposta, ela se vê como alguém que merece coisas boas na vida. Ela vê a vida de uma forma positiva, ela vê as coisas que ela traz, né, nos relacionamentos que ela tem, no trabalho, nos relacionamentos amorosos como coisas positivas. Então, a autoestima, ela tá falando dessa sua visão e a pessoa com a autoestima, ela tá te mostrando que ela tem confiança em si mesma, que ela tem esse senso de merecimento, de valor elevado. Uma pessoa que tem baixa autoestima já é o contrário. Ela já tem uma visão de que ela não merece coisas boas, ela se sente culpada, ela tem vergonha de si mesma, ela se esconde, ela não tem uma confiança de se comunicar com as pessoas, ela não tem coragem de falar a verdade dela, ela se sente feia, não importa o quanto ela cuide ali da beleza, da pele, do cabelo, as roupas que ela compre, ela continua se sentindo inferior, ela continua se sentindo insegura, ela continua se sentindo menosprezada. Não importa o tipo de relação que ela tenha, seja profissional ou de amor, amorosa, ela continua sentindo que ela não é valorizada naquele tipo de relação, porque ela não se sente boa o suficiente, não importa o que aconteça. E isso é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, certo? E qual que é a importância de entender o que é autoestima e de investir tempo e energia para trabalhar essa autoestima, para fortalecer essa autoestima, né? A sua autoestima, ela é 100%, assim, ela é muito responsável pela realidade que você está vivendo nesse exato momento. Porque se você tem uma imagem sua negativa, o que acontece? Você se fecha para o mundo, você se fecha para as oportunidades. E às vezes esse processo ele é completamente inconsciente. Você não está fazendo isso conscientemente. Você, dentro de você, existem padrões de pensamento, padrões, crenças limitantes que falam para você que, eu não vou nem falar com aquela pessoa porque ela vai me rejeitar. Eu não vou nem tentar aquela oportunidade de trabalho porque eu não sou boa o suficiente, eu não tenho capacidade, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou boa o suficiente para aquela oportunidade de trabalho. Então, quando você tem uma baixa autoestima, o que acontece? Você perde a possibilidade de ganhar dinheiro, possibilidade de ter um relacionamento legal, você atrai coisas negativas para sua vida. Então, essa é a importância da autoestima quando a gente está manifestando a nossa vida dos sonhos. Eu, contando um pouco aqui da minha história de vida, eu lembro que assim, eu vim de uma família muito humilde e nesse processo de crescer eu sempre pensei que se eu quisesse atingir lugares novos na minha vida, sair da favela, sair de lugares que eu estava acostumada a viver, eu ia ter que estudar. E para estudar, como minha família não tinha dinheiro, eu não podia trabalhar na época, eu ia ter que passar numa universidade pública. Então, por conta da minha autoestima, de acreditar que eu tinha capacidade, mesmo estudando em escola pública, eu consegui passar numa universidade federal, consegui me formar como engenheira em 5 anos, eu consegui muitas coisas na minha vida porque eu acreditava primeiro que aquilo era possível. Posteriormente, dentro da faculdade, eu participei de um programa chamado PIBID, que é um programa que te ajuda a uma iniciação à docência, né? Então você vai lá, licenciatura, então você vai lá e ajuda professores do sistema público nas salas de aula para você entender como é que é ali ser professor, porque eu sempre gostei de ensinar. E aí eu lembro de estar na sala de aula com aquelas crianças, a gente conversar assim, né, perto do segundo, terceiro ano do ensino médio, e eu perguntar para elas, e aí, vocês vão fazer faculdade do quê? O que vocês estão querendo fazer da vida? E elas trazerem essa sensação de, não, eu não vou fazer nada, porque eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não sou inteligente o suficiente. Eu estudei a vida toda em escola pública, eu não consigo passar numa faculdade. E naquele dia eu lembro que eu percebi o quão importante, né,
era essa virada de chave de você entender o seu valor, a sua capacidade, porque se você não entende o seu valor e a sua capacidade e o seu senso de merecimento e que você pode fazer aquilo acontecer, você nem tenta. Se eu acreditasse que a minha condição de ter nascido numa situação é, ruim, se eu tivesse acreditado que aquilo fosse me limitar, eu não teria nem tentado prestar a universidade, eu não teria nem tentado prestar o Enem. Eu não teria colocado o meu esforço para nem estudar. Então, aquelas crianças que eu estava convivendo naquela época, elas tinham uma autoestima muito baixa, uma autoestima que não permitia que elas nem tentassem ir em direção dos sonhos dela. Às vezes a sua autoestima é tão baixa que nem te permite sonhar mais na sua vida. E agora eu vou colocar aqui um vídeo para você continuar assistindo, falando um pouco mais dos sintomas, os principais sintomas de uma pessoa que tem a autoestima baixa, entre outras coisas.